Oi, gente, estamos retomando agora meditação na palavra. Ficamos um tempo aí sem fazer nenhum vídeo para o canal, mas hoje estamos de fato recomeçando. Eu sei que algumas pessoas me cobravam e eu estava dando um tempo porque também passei por alguns percalços, perdi algumas pessoas muito queridas e amadas e também necessitava de um momento de cura para poder também ser canal de cura na vida de outras pessoas. Peço perdão a Deus porque eu tenho um compromisso com Ele em relação a esse canal e meditar na palavra do Senhor. Eu sei que Ele me cobrou e aqui estou eu obedecendo a palavra de Deus e o mandar dEle, o que Ele requer de mim. Sei que de mim não sai nada. E o que vem a falar o coração de qualquer um de vocês é a própria palavra do Senhor. O instrumento é Ele, é o Espírito Santo de Deus que convence a cada um de nós. Não sou eu, não é... Nada vem de mim, tudo vem do Senhor. Então a gente precisa, na verdade, lembrar disso e colocar diante de Deus. O livro de hoje... O tema de hoje, na verdade, fala sobre recomeços e o verbo, ele nos traz uma certa desconforto, porque quando você pensa em recomeçar, você imagina que em algum momento você parou. Em algum momento, talvez você tenha fracassado, em algum momento você acreditou em algo, investiu e que talvez não tenha dado certo. Pode ter sido um relacionamento, pode ter sido no trabalho, pode ter sido um ciclo de amizade, não sei. Pode ter sido uma decisão que foi tomada à base de emoções e não tendo sido colocada diante de Deus. Muitas situações podem, abarcar essa situação do verbo recomeçar. E pode ser também algo totalmente novo em que nós não estamos preparados e tudo aquilo que é novo nos traz um incômodo e desconforto, porque tira-nos da zona de conforto nossa para viver algo desconhecido. E talvez seja natural de nós, seres humanos, ter um certo medo do que venha a ser novo e o que esse novo pode nos trazer. Então, nós vamos recomeçar e hoje eu quero ler o livro de Ruth. Sei que é um livro muito conhecido pela maioria de nós, principalmente as mulheres, porque traz várias lições, mas eu queria, na verdade, ser como objeto do nosso estudo mesmo, Noemi. Então vamos para a palavra do Senhor aqui na Bíblia, que diz o seguinte: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Eu quero lembrar a vocês que esse campo de Moabe era uma planície muito fértil. E também é bom lembrarmos que os moabitas eram pessoas que viviam em constante conflito com os hebreus e com os israelitas, com o povo de Deus. Então eles foram justamente para um lugar quase que aos olhos das pessoas inóspito em relação a quem é hebreu ir para lá. Seguindo no verso 2, e era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Eu gostaria de trazer
a reflexão, né, de vocês e comigo também, algumas questões. Noemi, o nome quer dizer agradável e doce. Elimeleque quer dizer Deus é o meu rei. Belém, que é o lugar de onde eles estão partindo para ir para os campos de Moabe, quer dizer casa de pão. E Malom, um dos filhos, quer dizer fraco, doente. Quilion quer dizer definhamento. Então a gente sabe que o povo hebreu, eles dão muito significado aos nomes, e esses nomes trazem um significado muito forte na vida dessas pessoas. A gente vai aqui meditar um pouquinho em Elimeleque, né? O nome dele diz que meu Deus é rei. E no entanto ele não confiou e não teve fé no Deus que é rei na vida dele. Ele olhou para a circunstância da fome que se alastrava em Belém e no intuito de salvar sua família, ele pegou a sua mulher e seus filhos e partiu para Moabe. No intuito de livrar-se da fome, ele foi ao encontro da morte. E a gente vai perceber isso também, que em Belém, embora seja casa de pão, estava havendo fome naquela terra. E é bom a gente lembrar que nessa época não havia rei em Israel. Quem julgava as questões do povo eram os juízes, e o povo estavam vivendo, na verdade, a seu bel prazer. Então Deus de alguma forma pesou a mão sobre aquela terra. A gente sabe que Belém é uma cidade que é da descendência de Efraim. Então quando fala que eles eram Eufratas, eles eram descendentes da tribo de Efraim, uma das 12 tribos de Israel. Isso aí aconteceu mais ou menos nos anos entre 1250 a 1300 a.C. Então a gente imagina que Elimeleque, ele tomou uma decisão voltada literalmente para a circunstância. E ele partiu do lugar onde havia bênção, né? Porque ali é um lugar abençoado por Deus, e foi para um campo onde ele acabou encontrando a morte. Então a gente lembra, é bom nós lembrarmos que precisamos colocar diante de Deus qualquer uma decisão, emoção, sentimento que nós venhamos a ter. Porque as emoções e os sentimentos, eles são passageiros, mas as nossas decisões, elas têm consequências e elas são permanentes. Veja bem o que aconteceu com a vida, né, de Noemi. Ela perdeu o marido e os 2 filhos e viu seus filhos casarem-se com mulheres moabitas que, né, professavam outra fé em outros deuses. Então é muito importante a gente atrelar as nossas decisões e as nossas emoções à vontade do Senhor. Ao ouvir que Deus havia visitado o seu povo, Noemi toma uma decisão, e essa decisão agora é de retornar para Belém, de onde ela havia saído. E a gente vai ver que nessa retomada, nessa tomada de decisão de Noemi, ela tem um sentimento de amargura. Ela acaba deixando com que as emoções falem muito mais alto. E aí eu quero ler com vocês, antes de ler o verso 19 ao 22, quero lembrar a vocês que ela chama as 2 noras, ela se despede das noras, ambas choram muito, né? E Orfa beija a sogra, mas acaba retornando para a casa de seus pais, para a casa de sua mãe. Noemi já era de uma idade avançada, não tinha condições de casar novamente para poder ter um filho que pudesse, né, casar-se e ela esperar crescer para poder casar com elas. Então a gente observa que ela tem esse cuidado com essas noras, porque ela quer o melhor para a vida dessas mulheres, mas Ruth, ela se recusa a largar a sua sogra. E aí a gente tem aquele verso onde ela diz que aonde pousares, pousarei eu, né? Aonde
O teu Deus é o meu Deus. Muito bonito aquele versículo em que ela fala a respeito disso, e ela segue junto com Noemi. Ruth, na verdade, ela abandona o seu passado, ela abandona a sua família, ela abandona todos os seus laços e se lança para um novo recomeço, diferente de Orfã. Mas também não deve ter sido fácil para Orfã também dar adeus à sogra e retornar para casa sem o seu marido, como se talvez até um sentimento de frustração. Eu imagino que tenha sido dessa forma, né? Sou eu que estou dizendo, viu, gente? Então vamos ler o verso 19, que diz: assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Então a gente percebe aqui em Noemi um sentimento de amargura, um sentimento de tristeza. Ela passou 10 anos sofrendo longe da sua terra, longe da sua parentela. Ela volta frustrada, e eu imagino, e eu já senti na pele o que é isso, você sair cheia da graça e de tudo que Deus, né, pode ter dado. E imagino que ela era próspera, né, sua família era próspera, e ela acaba encontrando infortúnio lá em Moabe. E, no entanto, ela retorna com essa amargura quando ela diz, e para mim é muito forte quando ela fala aqui: saí cheia e voltei vazia. Isso toca meu coração de uma forma muito grande, porque às vezes a gente sai cheio de tantos sonhos, de tanta coisa, a gente investe, né, nossa vida, nossa vontade de viver, nosso tempo em tantas coisas, e a gente quer tanto que dê certo, e às vezes Deus não permite, ou às vezes a gente toma uma decisão que não foi acertada, não era para aquele momento, e esse sentimento de tristeza e amargura pode chegar ao coração de qualquer um de nós. No entanto, Deus é tão misericordioso, e a gente vai perceber isso, que Ele faz com que Noemi e Ruth retornem justamente para Belém no momento do princípio da colheita da cevada. E vocês devem saber que em Levítico, no capítulo 19, no verso 9, fala justamente da lei em que os donos dos campos, né, que plantavam e colhiam, eles tinham que deixar sempre, não poderia retirar as espigas de milho ou as cevadas, o que fosse, que estivesse próximos à cerca, e o que caísse na hora em que fosse colhido não deveria ser apanhado. Era justamente para as pessoas necessitadas, os pobres, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. E aí a gente observa que Noemi vai justamente nesse momento, e acaba, né, que Ruth vai cegar, vai, né, tentar buscar alimento justamente nos campos de Boaz. E aqui é mais um elemento, né, que na verdade ele é um primo de Elimeleque, e Boaz quer dizer nele a força. E nós vamos perceber a bondade de Deus na vida de Noemi, na vida de Ruth, porque Deus, ele muda cenários, ele faz coisas para suprir as nossas necessidades. Então,
ele de alguma forma, quando Noemi decidiu voltar, ao saber que Deus visitou Belém, o amor de Ruth pela sogra, e ela acaba cortando todos os laços familiares, cultural, tudo que ela viveu, ela disse adeus ao seu passado para abraçar esse novo, né? Esse recomeço juntamente com sua sogra. E a história da vida de Noemi, ela é marcada pelos cuidados de Deus através da vida de Ruth. Isso eu acho tão lindo, tão interessante, porque a sua nora, ela está ali para ajudar essa mulher já com a idade avançada a recomeçar. E é exatamente isso que acontece. Eu quero dizer para vocês que, independente de qual tenha sido a experiência, recomeçar sempre é uma oportunidade de nós nos renovarmos, de aprender, né, com as experiências passadas, sejam elas boas ou ruins, às vezes dolorosas, né? Mas a gente precisa buscar um futuro, e que cada dia é um dia de recomeço, e que quando Deus permite que eu e você possamos acordar, é porque Ele tem um propósito em nossas vidas, é porque ainda não é o fim, é porque ainda é tempo de recomeçar mesmo, é mais uma chance da gente viver, é mais um dia, é um recomeço que se abre para a esperança, né? Um renovo em nossas vidas, é uma chance da gente viver o extraordinário de Deus. O extraordinário às vezes não é você amanhã ganhar na Mega Sena, ou sei lá, é você acordar mesmo e olhar e ver o sol brilhando e saber que o Senhor te promoveu para viver mais um dia, e que você busque, né, viver de acordo com a vontade dEle. Então, começar de novo é a gente deixar para trás mesmo as nossas dores do passado, as nossas decepções, aquilo que te machucou, e a gente iniciar um novo capítulo em nossas vidas. Nós precisamos não fazer como Elimeleque, focar nas circunstâncias. O que é para ser seu, ele vai chegar até você na hora certa, porque Deus fará acontecer. Eu creio nisso. E é por isso que hoje eu estou gravando com vocês esse recomeço de meditação na palavra, crendo tão somente que Deus é Ele o meu resgatador, assim como Boaz foi o resgatador de Ruth. Quem conhece o restante da história vai saber também que Boaz e Ruth deram vida a Obed, que foi avô de Davi, da genealogia de Jesus Cristo. Então Deus teve uma compaixão, uma misericórdia tremenda pela vida de Noemi. E que, embora ela tenha tido esse momento de querer achar que Deus foi o culpado pelo infortúnio dela, eu creio que ela reconheceu a mão salvadora do Senhor cuidando dela. Minha oração é para que o Senhor também nos cure das nossas dores passadas, e que Ele seja o nosso resgatador, e que eu e você possamos ter os olhos voltados para ver o extraordinário de Deus em nossas vidas. Beijo no coração, fiquem com Deus e até mais. Não vamos demorar, tá? Deus abençoe.